Olá, eu vou ler e comentar hoje o artigo de título Manejo de cianobactérias em viveiros de aquicultura, de autoria de Peter Peschbacher, do Departamento de Aquicultura e Pesca da Universidade de Arkansas, em Pine Bluff, no Arkansas. Esse artigo foi publicado na GAA em 2003. Vamos dar uma olhada no sumário do artigo. Após a introdução, falar sobre cianotoxinas e off-flavor. Ponto 3. Cianotoxinas e off-flavor na produção do catfish americano. Em seguida, controle do off-flavor na produção do catfish americano, através de peixes filtradores, sistema de criação com tilápia em gaiolas e análise econômica. 5 perspectivas futuras e 6 considerações finais, tá? Vamos para a introdução desse artigo. Vamos dar uma olhada aqui. Sistemas de aquicultura baseados em viveiros realizados em todo o mundo, de uma maneira convencional, apresentam, né, ou têm problemas de grandes populações algais não controladas ou não manejadas. Tá? Então, esse problema é muito comum em aquicultura em viveiros, em todo o mundo. Essas populações fitoplantônicas não controladas ou não manejadas. Os impactos negativos dessas populações não controladas de fitoplâncton podem causar um grande desafio ou trazer muitas dificuldades para a produção aquícola, especialmente em sistemas intensivos, onde as populações de fitoplâncton são densas e geralmente dominadas pelas cianobactérias, ou as chamadas algas cianofícias. Tá? Problemas de mortalidade e doenças em peixes e camarões aumentam quando essas populações de cianobactérias não controladas ou não manejadas levam à queda nas concentrações de oxigênio dissolvido na água, tá? O aumento nas concentrações de amônia não ionizada e de nitrito. Esses problemas comuns geralmente resultam de flutuações nas populações algais, grandes flutuações, tá? Em intervalo de tempo curto, e nos chamados die-offs ou mortes súbitas de algas, que podem acontecer em casos mais extremos. Para combater o problema da queda do O2, se recorre à aeração de emergência. A queda do O2, por sua vez, também é influenciada por alterações nas populações de algas e durante a época mais quente do ano, pela própria respiração das algas. A dinâmica do fitoplâncton, tá? As alterações nas populações de fito ao longo do tempo, tá? Elas têm repercussões enormes na fisicoquímica da água, tanto nos parâmetros abióticos, né, relacionados, por exemplo, ao oxigênio e nitrogenados, como também a própria questão microbiota no que se refere à composição do fitoplâncton. É muito comum, quando não se maneja corretamente esse fitoplâncton, você ter nesses viveiros grandes populações dominadas pelas cianobactérias.
Sempre quando a gente fala em cianobactéria, a gente lembra logo das cianotoxinas e do problema do off-flavor, né? Que é a liberação de compostos químicos por essas cianobactérias que vão causar alteração no sabor do pescado, tá? No sabor do peixe, sabor geralmente de terra ou de mofo, que vai reduzir o valor do pescado ou até torná-lo impróprio para o consumo. Tá? Então o artigo é sobre isso, é sobre metodologias ou práticas para controlar essas populações algais, para você ter menos cianobactérias, né? E mais diatomáceas e clorofíceas, por exemplo, você prevenir esses problemas com cianotoxinas e também o problema de off-label, certo? Nesse primeiro slide temos aí a imagem, né, o desenho do logo, né, da Universidade do Arkansas, lá em Pine Bluff, certo? Tem o Departamento de Aquicultura e Pesca, onde o Pestbacher trabalha. Apenas como curiosidade, um dos professores lá do Departamento de Aquicultura da Universidade do Arkansas é o professor Nicolas Romano, que é um defensor do sistema Aquamimicry, que foi abordado em outro videocast aqui nesse canal, tá? Vamos ver agora o que temos pela frente. Antes de passar para o ponto 2, tá? Nós temos aqui uma imagem de um viveiro de piscicultura infestado por cianobactérias. É uma imagem em preto e branco, tá? Mas o que é que nós temos aí? A gente tem o cano de abastecimento, né? Bastante rústico, né? A entrada d'água, tem ali uma pranchazinha, uma tábua para você acessar o registro ou fazer alguma leitura de SEC, amostragem de água. E você consegue observar na parte inferior da figura uma espuma, né? Que parece ser branca, né? Essa espuma, ela é formada por cianobactérias filamentosas, certo? Essas cianobactérias filamentosas, além de serem imprestáveis como alimento para o zooplâncton, né, não contribuem, portanto, para a alimentação do zoo, elas são potencialmente produtoras das cianotoxinas, que podem causar doenças nos animais de criação e podem alterar negativamente, né? Podem degradar o sabor da carne, certo? Degradar o sabor da carne. Portanto, se nada for feito, né, nesses viveiros, se você trabalhar, realizar a criação dos peixes, né, sem nenhum tipo de controle, é muito provável que essas infestações de cianobactérias aconteçam e os problemas de qualidade de água, tá? Oxigênio, amônia, nitrito, os problemas com alteração do sabor do pescado, do off-flavor, e num grau ainda mais elevado, problemas de doenças e mortandades de animais cultivados, tá? Agora vamos passar para o ponto 2. O ponto 2 desse artigo, ele trata das cianotoxinas e off-flavor, tá? Cianotoxinas e off-flavor, vamos ver. As toxinas de algas, que são bastante comuns em ambientes marinhos e em sistemas de cultivo que se utilizam de água marinha, também surgem em ambientes de água doce, tá? Nos ambientes marinhos, a gente lembra muito do problema da maré vermelha, né? Que é aquela liberação em grande intensidade, né? Uma liberação massiva de toxinas por algas, por dinoflagelados, tá? Que é bastante perigoso, né?
E essas toxinas também surgem em ambientes de água doce. Algumas doenças de peixes, como por exemplo a toxicose visceral, tá? Toxicose visceral e a toxicose por autocloreto, podem estar relacionadas com toxinas liberadas pelas algas. Então, se você não controla essas populações de cianobactérias nos viveiros, você está correndo risco de ter mortandades, né, dos animais por conta de doenças causadas por essas toxinas, tá? Além desse problema das doenças, existe o problema do chamado off-flavor, né? O problema do off-flavor, que é aquela alteração do sabor da carne, do peixe, né? Geralmente fica com sabor de terra ou de mofo, que são causados por diferentes espécies de cianobactérias que liberam para a água esses compostos, tá? Como a geosmina e o MIB, né? O metil isoborneol, são liberados para a água do viveiro como subprodutos do metabolismo dessas cianobactérias. Então, a geosmina e o MIB, tá, são liberados por essas cianobactérias na água, são absorvidos pelo peixe e vão se acumulando na carne do animal. Quando isso acontece, a carne ela fica com sabor de terra ou de mofo, consequentemente se torna imprópria para o consumo, né? O consumidor vai rejeitar, é impossível você comercializar uma carne com sabor de terra ou de mofo, certo? Nos Estados Unidos, né, várias espécies, né, criadas comercialmente em viveiros de água doce, como o bagre do canal, né, o channel catfish, Ectalurus punctatus, diferentes espécies de baitfish, que são peixinhos utilizados como isca, né, seja para a pesca esportiva ou com outras finalidades. Aí tem o golden shiners, fathead minnows e o goldfish, tá? Como também o hybrid striped bass, que é um híbrido do Morone chrysops com o Morone saxatilis, é uma espécie de água doce, tá? Todos esses cultivos comerciais eles são impactados em algum grau por esses problemas relacionados às cianobactérias, tá? Sejam doenças ou sejam esses compostos geosmina, metil isoborneol, que vão causar o off-flavor, tá? Mesmo criações em água salgada, tá? Ou sistemas de cultivo, por exemplo, de ostras e vieiras, podem ser afetados por off-flavors, né? Quando as salinidades caem abaixo de 10 ppt. Então, por exemplo, criação de camarão, né? Em águas interiores, em águas de baixa salinidade, está sujeito a esses problemas relacionados às cianotoxinas, a compostos de off-flavor, tá? A criação de camarão em águas estuarinas, mais que em época de muita chuva, tem redução de salinidade. Com a queda na salinidade, o risco de infestação pelas cianobactérias aumenta. Então, também nessa condição de cultivo, deve-se ter cuidado, trabalhar com manejos e práticas preventivas para o controle dessas populações de cianobactérias, certo? Em níveis mais intensivos de produção, existem outros impactos negativos de densas populações algais, falando aqui mais relacionado à parte de oxigênio, né, amônia e nitrito.
Então, pessoal, é um problema bastante é, importante, é uma questão muito relevante que tem que ser tratada porque é uma realidade, né, comum a infestação de cianobactérias filamentosas, produtoras de cianotoxinas, causadoras de off-flavor, tá? Causadoras de doenças nos animais, principalmente nos sistemas ducícolas, né? Nos viveiros de água doce. Então, no nosso caso aqui brasileiro, né, a gente tem aí a tilápia, né? Só que interessante, como vai ser falado, a tilápia, pelo hábito alimentar dela planctófago, né? Ela consegue fazer um bom controle dessas populações de cianobactérias. Só que vai depender aí de como vai ser o sistema de cultivo, né? Se vai ser dado a oportunidade, digamos, para as tilápias se alimentarem das populações de cianobactérias. No caso do camarão, né, o vanameio, o problema surgiria nas criações interiores, né, de baixa salinidade, ou na época chuvosa nas fazendas litorâneas, certo? Nas fazendas litorâneas. Esse foi o ponto 2, né? O ponto 2, cianotoxinas e off-label. Vamos mais um pouquinho, vamos falar agora do ponto 3, tá? O ponto 3 ele vai tratar cianotoxinas e off-flavor na produção do catfish americano. Como vocês podem ver aí, né, uma ilustração do US Fish and Wildlife Service, né, lá dos Estados Unidos. É um peixe muito criado comercialmente lá. É o peixe de água doce mais cultivado nos Estados Unidos, tá? É muito consumido, apreciado pela população, só que os viveiros lá sofrem muito com esse problema das infestações de cianobactérias. Então, se não for feito um controle, um combate a isso, fatalmente vai surgir aquele problema do off-flavor, tá? Vamos ver então o ponto 3. Vamos ver aqui. Os viveiros de catfish americano, eles são lucrativos, né? Já existe há bastante tempo, já foi desenvolvido um modelo de criação do catfish que é viável economicamente, tá? É uma indústria grande lá, tem uma escala grande, certo? São muitas toneladas produzidas anualmente e já se trabalha já há algum tempo dentro de sistemas considerados sustentáveis ambientalmente, principalmente pelo que vai ser falado agora. Ó. Pouca ou mesmo nenhuma liberação de efluentes acontece nesses viveiros de catfish, porque simplesmente os viveiros não são drenados para despesca, tá? Se trabalha com um sistema de despesca parcial, né, em que você tem a despesca sem a necessidade de fazer a drenagem total. Se você não drena, você não tem efluentes. Então, o que é que se faz lá nos Estados Unidos, nos viveiros, nas fazendas de catfish? Se passa a rede, né, e se captura, né, indivíduos de um determinado porte. Os demais são deixados dentro do viveiro para continuar crescendo. Aí se passa uma segunda vez, após um certo tempo, né, digamos 2 semanas depois, não sei. Aí novamente recolhe os maiores, né, captura os maiores, deixa os remanescentes lá no viveiro, se passa uma terceira vez e assim você tem esse sistema multidespesca, tá? Sem a drenagem do viveiro. O viveiro permanece cheio, inclusive após a despesca de todos os peixes, né, com essas várias passagens de rede, o viveiro é mantido cheio, tá, para ser utilizado no próximo ciclo. Então, dessa forma, você tem aí uma grande sustentabilidade ambiental, afinal de contas, não há liberação de efluentes.
Uma questão que vem à mente quando se fala sobre isso é a qualidade desse solo, né, que permanece submerso, né, já que não vai ter a exposição, tratamento desse solo com o sol. Né? O que é que eles fazem lá? Eles fazem essas drenagens totais para manutenção do solo somente após 6 a 10 anos. Então, a cada 6 a 10 anos, aí sim se faz a drenagem total e o tratamento desse solo. Isso porque as pesquisas lá mostraram que não havia necessidade dessas a drenagem anual, né, para tratamento do solo. As práticas de produção mantêm ainda a qualidade do solo aceitável no primeiro, no segundo, no terceiro, no quinto ano. Aí lá do sexto ano em diante, aí sim seria necessário, né, você fazer a drenagem total, expor o solo ao sol, né, para que ele recupere as qualidades iniciais, tá? As rações para o catfish americano usam muito pouco farinha de peixe, menos de 5%, tá? Elas são basicamente fabricadas com farelos vegetais, é a base de grãos, tá? Farelo de soja principalmente, certo? De tal forma que essa indústria do catfish oferece um modelo de produção eficiente, ambientalmente responsável para a produção em massa de pescado, tá? E para a oferta de carne de boa qualidade a um preço aceitável, né? A um preço que tem apelo ao consumo, né? E de tal forma que é uma indústria estabelecida já lá nos Estados Unidos. Após vários anos de desenvolvimento de tecnologia, né, ciência e desenvolvimento tecnológico, hoje em dia já é uma indústria, a indústria do catfish americano lá nos Estados Unidos já é uma indústria estabelecida, tá? Mas claro que sempre há coisas a serem ajustadas, corrigidas, certo? Uma parte substancial dos custos de produção se devem a problemas relacionados com algas, tá? Então vejam, né? Para combater essas infestações algais, são realizadas algumas práticas, alguns manejos que, claro, vão elevar o custo de produção, tá? Lá na indústria do catfish americano se tem uma taxa anual de mortalidade em torno de 10%, tá? Grande parte dessa mortalidade aí se deve a problemas com cianobactérias, tá? Problemas com cianobactérias e também da necessidade de se manter os animais dentro dos viveiros quando eles estão com problemas do off-flavor, tá? O que acontece lá? Antes da despesca, né, da primeira despesca parcial, é feita a amostragem dos animais, degustação da carne. Se for detectado problema de off-flavor, não faz a despesca, tá? Os animais permanecem dentro do viveiro até que eles percam, né, esse sabor desagradável de terra ou de mofo, certo? Só que esse tempo adicional que eles permanecem dentro do viveiro aumentam os custos de produção e levam ao aumento na mortalidade, certo? Então, esses viveiros que estão apresentando problemas de cianobactérias, geosmina e o MIB, né? Metil-isoborneol, eles podem demorar a voltar a uma condição satisfatória, né? O chamado, que ele chama aqui on flavor, né? Tem o off flavor, ou seja, sabor fora do satisfatório, e o on flavor, o sabor satisfatório. Eles falam, ele, né, o Peter Peschbacher, ele fala o seguinte: viveiros
podem demorar meses ou até mesmo um ano para que retornem a uma condição de on flavor, né? Ou seja, que aquela geosmina, que aquele MIB sejam degradados, né? Sejam oxidados, de tal forma que o peixe que ali permaneceu naquele viveiro, ele perca esse sabor desagradável de terra e mofo, tá? Quando os peixes são finalmente pescados, né, 2 meses após o que poderiam, 3 meses ou até mais, tá? O confinamento de indivíduos grandes, né, porque eles foram crescendo, né, nesse período adicional. O confinamento, né, desses, como se fosse um engarrafamento, né? O engarrafamento desses peixes maiores, né, essa superpopulação de peixes, acaba resultando em aumento de mortalidade, tá? Aumento de mortalidade. Portanto, o controle de algas, né, o controle de cianobactérias nesses viveiros de catfish podem economizar milhões de dólares para a indústria do catfish americano, com a redução dos custos de produção e com isso permitir a oferta, né, de preços de mercado ainda melhores, né? O que ele chama aqui o preço, né? Pode reduzir o preço que você não tem nem lucro nem prejuízo. O preço em que você tem que vender para empatar, né, com as suas despesas. Se você diminui os custos de produção, você pode reduzir esse preço, tá? Esse preço cai por consequência. Outros custos similares certamente também vão aparecer em outros sistemas intensivos de água doce e mesmo na produção em água salgada, tá? Que tenha essa queda de salinidade e o aparecimento dessas infestações de cianobactérias. Ele dá aqui um exemplo, ó. Casos substanciais de doenças causadas por cianobactérias foram relatadas pela indústria do bait fish lá no Arkansas, tá? Então está afetando, ele está querendo dizer o seguinte aqui, não afeta só o catfish americano não, outras espécies também sofrem, né, com esses problemas de off-flavor, doenças causadas por cianobactérias. A indústria do bait fish lá no Arkansas, tá? Tem uma espécie que chama headroom, né, que é o Cyanopsis ocellatus. Foi relatado mortalidade em massa, né, em fazendas de headroom lá por causa de uma infestação de dinoflagelados, né, semelhante ao que seria uma maré vermelha no mar, tá? Esse foi o ponto 3, vamos dar uma paradinha, já está aí com 28 minutos, tá? Em seguida a gente retorna com o ponto 4, que é o controle do off-flavor na produção do catfish americano. Até já!